Olá, tudo bem? Aqui é a Lígia, ou Liz, do canal Colheita do Sol. E o tema de hoje, já vou direto para o assunto, né? E o tema de hoje é o que essa situação familiar quer me mostrar? O que esta situação familiar quer me mostrar? Pode ser uma situação presente, e eu te oriento e sugiro que você faça para uma situação presente, né, que esteja acontecendo agora, mas também pode ser para uma situação já ocorrida, tá? Mas eu sinto que a leitura vai ser melhor feita se você colocar uma situação presente. Beleza? Então, o que a situação familiar quer me mostrar? Temos aí a opção de número 1, ametista. Opção de número 2, a pata do caranguejo. E a opção de número 3, o ramalhete. Então temos 1, 2 e 3. Bora começar. Mão na massa. O que essa situação familiar quer me mostrar? O que será, hein? Deixa eu olhar aqui. Tá ligadinho. Depois que eu fiquei aí com o microfone desligado sem ter reparado, toda vez eu checo. Chequei antes, mas é bom checar na hora também, né? Então, o que essa situação familiar quer mostrar para o consulente? A consulente escolheu a opção de número 1, pedra ametista, Optiauriô, baralho cigano, né? Então, na energia do povo cigano, gente. Por isso que Optia. O que essa situação familiar quer me mostrar? Uhum. Vamos ver o que mais aqui. Aqui, essa leitura mostra uma situação de ruptura, de corte ou de afastamento com alguém, né? Principalmente uma figura masculina. São vários casos, né? Leitura aberta, geral, mas aqui tem afastamento de uma figura masculina, ruptura com uma figura masculina, ou uma figura masculina que é fria e distante, mesmo estando presente dentro da casa. Elis, qual é o grau de parentesco? Pode ser pai, irmão, marido, filho, tá? Tem muita essa energia aqui em relação a uma figura masculina. E aí você vê se tem a ver com o seu caso. Se não tiver, não force. Tem uma situação gerada através dessa ruptura, distanciamento, frieza, né? Que eu vejo que deu fim a algo. Então, aqui eu vejo que existem pessoas que perguntaram porque não estão mais conversando com essa pessoa, que possivelmente é um homem, tá? Mas pode ser uma mulher também, para a maioria é um homem, ou que algo mudou no relacionamento, né? O que eu vejo é que o relacionamento entre você e uma pessoa da família não flui mais da forma como era. Não tem mais a mesma fluidez. É uma situação, inclusive, que traz muita confusão. As coisas não estão claras, não estão. Vocês não estão lidando com isso de uma forma leve, né? E nem direta, nem explícita, nem clara. Pelo contrário, está pesado, está confuso, está nebuloso. E aí tem pessoas que perguntaram também sobre divórcio, ruptura, né, aí mesmo brusca, né, de um casamento. Tem diferentes energias aqui que eu estou sentindo, né. Bem, o importante é saber que a gente está falando de distanciamento, corte ou frieza. E o que essa situação familiar, né, tem para te mostrar? Primeiro, que você tem amparo. Esse amparo pode não ser dessa pessoa que você trouxe na questão, né? E a espiritualidade quer te mostrar que não tem que ser. Às vezes a gente quer muito que alguém seja mais presente, ou que nos trate de uma forma X ou Y,
E é do ser humano, isso pode acontecer, né? Você pode criar expectativas de que meu irmão vai me tratar assim, meu pai vai me tratar assado, é meu marido, claro que ele vai fazer tal coisa por mim. E as coisas não são assim na realidade, é isso que a espiritualidade vem te mostrar, para você ter uma consciência maior de que o outro faz ou deixa de fazer não tem vínculo direto com o seu merecimento. Eu vou repetir, não tem vínculo direto com o seu merecimento. O seu merecimento é uma coisa e o que os outros fazem por você e para você é outra, né? Que pode coincidir ou não. Por exemplo, não é porque um deixa de fazer que você não merece. Você merece. Só que não vai vir dessa pessoa. E posso te contar uma coisa? Às vezes não vem de ninguém, às vezes você tem que se dar isso. Então, a espiritualidade está pedindo para você fazer uma reflexão sobre essa questão, né? Das suas expectativas em relação a essa situação que você trouxe aqui na mesa. É bem provável que sobre essa questão, essa pessoa não possa ou não queira lhe dar o que você quer, né? Ou gostaria de ter. Então, tem esse primeiro ponto. Essa é a primeira coisa que a espiritualidade quer te mostrar. E eu comecei falando sobre apoio, sobre amparo. Então, você tem apoio, você tem amparo. Pode ser que esse amparo venha de irmãos. Liz, mas eu perguntei sobre irmãos e eles que não estão atendendo o que eu gostaria. Então, pode ser sobre amigos, tá? O que eu vejo é que você tem amparo. A chave é buscar o apoio, o amparo, a ajuda no lugar certo. Aqui eu vejo que você está buscando na família, né, com uma determinada pessoa, e não é daí que você vai conseguir ajuda, não é daí que você vai conseguir um amparo, né? E você vai perceber que esse amparo, que essa ajuda, vai vir de um jeito muito satisfatório a partir do momento em que você pede e se comunica com as pessoas certas, né? E o que são as pessoas certas? São aquelas que querem ajudar, que podem até já ter te oferecido, né? Que às vezes nem é uma pessoa da família, um conhecido, um vizinho, um amigo. E pode ser também alguém da família, se for, eu vejo mais irmãos, tá? Mas o que eu vejo é isso, é que assim, você está olhando para um lado e a ajuda vai vir de outro, a ajuda de boa vontade, de coração, a ajuda desinteressada, né? Vem de outro lugar. Então, o que essa situação familiar quer me mostrar? Ela quer te mostrar para você não criar expectativas e não esperar dos outros coisas que eles não podem ou não querem dar, mas que sim, você merece ajuda e apoio, você terá, possivelmente de pessoas que estão fora da família, e se isso não acontecer nem de pessoas que estão fora da família, espiritualmente eu vejo aqui amparo também, com a carta do cão, né? O cão ele é o anjo da guarda, mentor, guardião, como você queira entender aí de acordo com a sua crença. E neste caso, a espiritualidade vai fazer com que você tenha condições de se dar isso que você tem expectativas de conseguir, tá? Então, essa foi a leitura de número 1. Lembrando que eu faço leituras particulares. Meu e-mail para contato está aqui embaixo na descrição. Você entra em contato comigo, eu te explico como funcionam as leituras, tem vários tipos de leituras para todos os bolsos. E esse e-mail, liz.colheitadosol@gmail.com, também é Pix. Então, se você quiser fazer uma doação para o canal, toda quantia é bem-vinda, tá? Qualquer quantia me ajuda muito aqui com o canal, que ainda não é monetizado. Então, se você sentir de fazer uma doação, eu te agradeço. Número 2, o que essa situação familiar quer me mostrar? Número 2, a patinha do caranguejo. Já pulou aqui os pássaros. Os pássaros. O que essa situação familiar quer me mostrar? Traga aqui a sua situação, conecte-se comigo. Eu estou sentindo que a galera bem conectada. Se não fizer sentido para você, se não bater para o seu contexto, deixa para lá. Hoje a leitura não é para você, não force. Caminhos.
O que essa situação familiar quer me mostrar? Mais duas aqui. Aceito. Leitura bem fluida, né? Quer mostrar mesmo. A situação quer mostrar mesmo. Uhum. Bem, eu vejo aqui pontos diversos e muito interessantes da gente abordar. Tem situações que eu vejo que podem ser lidas como negativas, porque isso também vai do seu critério, e tem situações que podem ser lidas como positivas. Eu vou te falar todas as situações e você classifica se são negativas ou positivas, né? Em termos familiares, eu vejo que tem aí um espaço, uma abertura para que o diálogo se estabeleça. Então, se você tem dificuldade de conversar com seus familiares, isso muda. E se você já tem uma facilidade de conversar com seus familiares, nesse momento que você está lendo está lendo, não está vendo a leitura, né? Ou num tempo breve de agora, desse momento da leitura, né, para frente, você vai sentir uma fluidez maior nessa questão da comunicação entre você e seus familiares, né? Eu vejo aqui que tem uma questão que fala, que aborda, né, sobre o financeiro. Vejo caminhos abertos, vejo entrada de dinheiro, vejo aí o financeiro sendo recuperado ou sendo movimentado de uma forma a se desenvolver, a progredir, a aumentar, né, de fato multiplicar. E é muito interessante, né, ver isso em relação à sua família. Tem uma questão aí familiar que propicia esse aumento dos ganhos financeiros para você, né, especificamente para você. Pode ser algo que reverbere para a família toda, mas a leitura é para você, então eu vejo aí você tendo mais ganhos e até condições de adquirir bens materiais, né, com algo que tem a ver com sua família. É muito interessante isso. O que é especificamente, Liz? Eu não sei. Não vou inventar, não vou encher linguiça. Eu teria que fazer uma leitura mais minuciosa, uma leitura particular. Pode ser muita coisa, pode ser herança, pode ser alguém da família que melhora de condições e aí resolve te presentear ou te ajudar em alguma coisa. Pode ser você mesma que tem esse acréscimo financeiro e aí a família fica mais harmônica depois disso, porque você consegue ajudar mais pessoas. Podem ser N situações, o que eu vejo é melhoria financeira e que tem a ver com a família. O quanto, agora vem uma parte muito interessante, o quão grande é essa melhoria, né? Você está falando de quanto? Não dá para falar números, mas eu posso te falar nessa combinação aqui, ó, que é uma melhoria grande, uma melhoria expressiva, significativa. Então, tem pessoas até que saltam de um nível social financeiro para outro. Vou dar um exemplo. Às vezes você mora numa comunidade, morou a vida toda, sua família morou a vida toda numa comunidade, e esse salto financeiro permite que você e ou sua família, né, pode ser sua família, pode ser você a sós, vá morar no bairro mais chique da sua cidade, no bairro mais rico da sua cidade, por exemplo. Né? Aqui eu vejo algo bem expressivo, não estou falando isso para te agradar, não vou ficar aqui floreando e falando, ai, sabe? Não, está aqui na mesa. Agora vamos entender o que a espiritualidade tem a te mostrar sobre isso. E essa é uma situação, tem uma outra situação que eu vou falar, posso até falar agora, que é de você se relacionando mais e melhor com a sua família. E aí não entra a questão do financeiro, tá? Então, vamos lá, para organizar. Tem você através de questões familiares ou que envolvam a sua família, tendo a melhoria financeira muito grande,
E tirando essa parte financeira, tem você e seus familiares se comunicando muito, muito mais e se relacionando muito mais, tá bom? Agora, para ambas as situações, não tem diferença. Nos dois casos, a espiritualidade fala de um alerta, de algo com o qual você deve tomar cuidado, porque essa movimentação grande do campo financeiro, esse crescimento, ou no segundo caso, essa interação maior que você tem com os familiares, pode propiciar uma situação de perigo, que pode vir dentro da família ou fora. Como assim, Liz? Vou dar alguns exemplos. O primeiro, a situação financeira de vocês melhorou, vocês continuam morando no mesmo bairro, mas aí chama a atenção de quem mora ali e conhece vocês há muito tempo, porque de repente vocês passaram a usar carros, né, caros e fazer reforma na casa. As pessoas notaram que houve uma mudança financeira. E isso pode chamar muita atenção e isso pode ser perigoso, né? Outro exemplo, você, apenas você, teve uma melhora financeira muito nítida. Comentou isso com a família, ou a família soube de alguma forma, e alguém de dentro da família tem planos de te explorar, de vampirizar, algo do tipo. É isso que você está vendo exatamente, Liz? São possibilidades, são exemplos, tá? Só para você entender a dinâmica da coisa. Então, o que essa situação familiar quer te mostrar? Ela quer te mostrar que através dessa situação você pode crescer muito materialmente. É uma chance de você se comunicar mais e melhor com sua família. Cuidado com o que você fala e para quem fala, isso também cabe para os seus familiares. Cuidado com o que fala e com quem fala. E, se de fato é uma questão que envolve financeiro, se acontecer na sua vida essa questão que envolve o financeiro, né, e que tem esse desenvolvimento grande e rápido, muito cuidado. Fiquem alertas, se preservem, tá? E aí você vai ter que avaliar se acontecer com você, se é com você em relação à sua família, ou se é você e sua família em relação aos de fora. Mas está pedindo aqui para vocês ficarem atentos, todas as pessoas que estão aqui nessa leitura, tá bom? Comenta aqui embaixo para mim se faz sentido, se é do seu contexto. Né? Gostou? Deixa um joinha, tem poucos joinhas aqui nos vídeos. Se inscreva se você não é inscrito aí, ou inscrito. Estou tentando falar rápido e me atrapalho, né? Falar mais devagar. E aqui embaixo tem o meu e-mail. Você pode marcar uma consulta particular, tem para todos os bolsos. Inclusive, se quiser fazer uma doação para o canal, que ainda não é monetizado, esse e-mail também é Pix, tá bom? Qualquer quantia é muito bem-vinda, eu agradeço. Vamos lá agora para a opção de número 3, ramalhete, Deus queira. Não, hoje eu tô lembrando que é ramalhete mesmo, né? Então, bora lá. Hoje foi charme. Mas no fundo dá uma dúvida assim, mas será que é mesmo, gente, o ramalhete? Não, é. Vamos saber o que essa situação familiar quer te mostrar. Tudo bem com você, número 3? O que essa situação familiar quer te mostrar? Número 3, ramalhete. O que é essa situação familiar? Opa, já veio aqui pra gente, ó, carta da chave. Que linda, né? Essa chave é linda. Uma chave alada. Inxalá, eu gosto. Eu quero uma chave alada na minha vida. Tudo de bom. Chave já é tudo de bom. Alada, então, né? Eita. O que essa situação familiar quer me mostrar? Coração. A leitura começou bem bonita, né? Bem bonita, bem fluida. O que essa situação familiar quer me mostrar? O quê? Pessoal da número 3, ramalhete. Mais duas cartinhas aí pra gente. O que essa situação familiar... Não, eu vou aceitar. Quero virada agora. O que essa situação familiar quer me mostrar? Essa situação familiar quer te mostrar
que o que te incomoda, o que te perturba, o que tira a sua paz em relação a isso, né? O que te deixa desconfortável, termina quando você entender que a solução está na mudança. E quando a gente fala de mudança, nunca é sobre o outro, eu pelo menos aqui no canal, nunca é sobre o outro, é sobre a gente. Então, sabe aquela coisa assim, você está com a faca e o queijo na mão? Aí você pode se perguntar e me perguntar, né? Falar assim, mas Li, você tá louca? Você fumou banana? Porque assim, tá muito complicado. Fulano faz isso, fulano faz aquilo, Beltrano faz aquilo outro, e não sei o quê, e fulano. Tá, eu acredito em você que quando você diz, né, que a situação está complicada, eu acredito em você que as pessoas da sua família podem te perturbar muito, acredito, porque eu não acho que família é um mar de rosas. Acredito que tenham famílias harmoniosas, unidas, amorosas, mas infelizmente não é o que eu mais vi na minha vida até hoje, né? Eu vi muitos exemplos, ainda vejo, de famílias disfuncionais, desarmoniosas, que são um verdadeiro inferno na Terra para muita gente. Mas, né? O que eu vejo aqui? Apesar da dificuldade da situação que você trouxe, ou apesar do comportamento disfuncional dos seus familiares, a espiritualidade vem te trazendo uma mensagem muito bonita, seja lá qual for sua fé, que é, né, cuide do seu coração. Vale a pena você se amargurar, você se enraivecer, você se preocupar, você esquentar a sua cabeça? Não vale. E não é nem pelas pessoas, é por você, em primeiro lugar. Essa mudança que está sendo pedida é para você, não é para você ser uma pessoa melhorzinha, boazinha com os outros, não. É para você se permitir estar em paz. É para você se cuidar, já que talvez não tenha ninguém que faça isso para você, ou nunca tenha tido, né? Aqui eu sinto pessoas que não tiveram acolhimento de pai e mãe, por exemplo, ou tiveram pais e mães muito confusos, muito perturbados emocionalmente, e aí não puderam te oferecer o que eles não tinham para eles, né? Eles não tinham para eles, como que eles poderiam te oferecer? Então a espiritualidade vem falando que assim, ó, isso aí que você que está te perturbando tem solução. Essa situação veio te mostrar que está passando da hora de você pensar em você, cuidar de você e fazer as coisas para você. Essa mudança é necessária. Liz, já fiz mudança, mude mais. Aqui são casos, inclusive, de distanciamento, distância saudável. Não está boa a convivência, está tóxica, está pesada, distância saudável. Quando você está longe de alguém que te perturba, não significa que você não ama essa pessoa. Você ama essa pessoa, mas você se ama em primeiro lugar e não vai ficar louca por causa do outro, né? Uma coisa é ter responsabilidade, né? Dar atenção, dar apoio. Outra é você colocar a sua saúde física e mental em risco para que o outro fique bem. Não faz sentido. Você tem que cuidar de você em primeiro lugar. Então aqui está pedindo mudança, inclusive física, geográfica. Está muito próxima? Dá a distância saudável para que a relação se mantenha da melhor maneira possível, né? E em alguns casos é necessário contato zero, cortar laços, quando você percebe que a família é muito abusiva, que tem casos de transtorno, né, de narcisistas, etc. e tal. Aí é contato zero mesmo, mas você tem que saber qual é o seu caso. E aí buscar ajuda, uma terapia, para entender qual é o seu contexto. Mas a espiritualidade está falando aqui, ó, não foge da raia, não. O trabalho é você com você. Faça as mudanças necessárias. Ó, veio aqui descaradamente falando que a chave para a sua, para a sua felicidade na vida é a mudança.
Aqui não tem outra leitura. Para mim, na minha forma de interpretar, é o que está chegando também intuitivamente, né? A chave para o seu bem-estar, para a sua felicidade, para a sua alegria é a mudança. É eu me mudar para o sertão do Maranhão. Às vezes é, se é isso que o seu coração está te pedindo, né? Falamos aí de mudar o comportamento, mas também de mudança geográfica, como eu falei. Por quê? Porque esse desgaste todo é repetitivo. Se você não fizer as mudanças necessárias, os desgastes se repetirão, se repetirão. Só muda, às vezes, de data, né? Às vezes não, tem que ser de data, porque o tempo está correndo. Mas assim, vai mudar de dia, da semana, de mês, de ano, mas vai se repetir. Às vezes de familiar, né? Mas vai. Uai! Desculpa aí, gente, é que tem aqui um caderno com as perguntas para não esquecer, e aí ele escorregou, mas se importa. E eu não vou cortar. Vai se repetir, né? Vai mudar o dia, o familiar, o mês, o ano, mas se repete, se repete, se repete e vai te corroer. Vai te corroer por dentro, como esse lindo ratinho aqui, ó. É lindo, né? Mas é danado. É danado porque ele corrói. Então aqui fala para mim que é o seguinte: é mudança, né? Comece por pouco, se você não pode fazer muito, mas é mudança. E começa a mudança interior. Começa pela mudança interior. Se não, olha aqui a tendência. É isso continuar, é isso te corroer, porque as pessoas não vão mudar porque você quer. Né? Infelizmente ou felizmente, elas não mudam porque a gente quer. Por que eu falo felizmente? Porque cada um está no seu aprendizado, né? É possível que elas precisem desse comportamento para elas também despertarem para as questões delas e para você despertar para a sua. Então eu achei uma leitura muito bonita porque ela fala assim: você, meu querido, minha querida, está passando por uma situação difícil que eu vi aqui, brinquei e tal para deixar mais leve, mas eu sinto, né, que está pesado para você. Mas você tem condições de solucionar isso. E como que você soluciona? Se preservando, se amando, se tirando daqui, desse contexto familiar, porque ele vai continuar sendo o que é a tendência. Pode ser que eu faça uma leitura particular para você, ou daqui a algum tempo, e fale uma coisa diferente, mas nesse momento eu não vejo mudança dos outros. Eu vejo a possibilidade de mudança para você, e essa é a chave que está em suas mãos. Meu querido, minha querida, essa foi a leitura de número 3. Gostou? Deixa um joinha, tem poucos joinhas, comenta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito. Tem o meu e-mail aqui embaixo para leituras particulares, que também é Pix. Faça uma doação, qualquer quantia ajuda o canal, me ajuda. Muito obrigada, até o próximo vídeo.